transição planetária e a espera de um milagre. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid e este é o canal, a página Essências de Mim. Por aqui eu compartilho as minhas observações com o meu olhar transpessoal sobre a vida. Gratidão a você que está sempre a nos acompanhar, que já faz parte da família, e você que está chegando agora, eu lhe convido a fazer parte da família. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. Vamos juntos nessa jornada transpessoal. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é transição planetária, à espera de um milagre. Eu vou falar um pouquinho sobre este tema de uma forma resumida e essa é apenas as minhas observações sobre o tema, tá joia? Como eu já disse em outros vídeos, eu não tenho a verdade absoluta, tá? Eu compartilho aqui essências de mim, aquilo que vejo com esse olhar transpessoal, de acordo com as minhas observações, estudo, pesquisas, vivências, práticas, mas definitivamente eu não tenho a verdade absoluta e que cada um busque a sua verdade. E isso aqui é apenas fragmento das minhas verdades, tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, transição planetária. Pessoal, o mundo está sempre em construção, tá? Nada está pronto, nada está terminado. Por isso que as coisas estão sempre a fluir, tudo está envolvido nesse fluxo constante que é essa mudança. Nada é para sempre, tudo é transitório, tudo está nessa transição, nessa mutação. Toda a existência faz parte dessa transição, dessa mudança, está nesse fluxo, a se movimentar. E algumas das vezes acontece até algumas mutações nesse fluir da existência, nessa transição da existência. E aqui a gente está falando de transição planetária, mas quando fala-se de transição planetária, estamos a falar de transição de toda a existência nesse mundo em que vivemos. Então, desde o início, toda a existência está nesse fluxo, está nessa transição. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. Nada está terminado, tudo ainda está sendo construído. Você pega o ser humano, por exemplo, há algumas teorias de que fomos minerais, tá? Nascemos minerais, tornamos-nos vegetais, passamos a animais e agora estamos indo para o ciclo, para o mundo angelical, para essa ascensão que é agora do animal para o angelical, para o ser espiritual de fato. Se você pegar a teoria de Charles Darwin, né, ele tem aquela teoria de que o humano se desenvolveu do macaco, por exemplo. Né? Então, de uma forma ou de outra, podemos perceber que ainda não estamos terminados. Então, se pararmos para observar, percebemos que nada está terminado. Inclusive, nós ainda não estamos terminados. Esse é o meu entendimento da existência e da vida. Tá? Eu, pelo menos, não me sinto ainda terminado. Eu ainda estou em construção. Eu ainda estou nessa transição. Tá? Eu ainda estou nesse processo, nesse fluxo transitório, eu ainda estou nesse fluxo de transição, de mutação, até que eu volte à fonte absoluta, suprema e primordial, que é de onde tudo partiu. Mas nos últimos tempos tem se falado muito da transição planetária, inclusive depois da era da internet, a qual deu voz a todos nós. E aí cada um fala uma coisa, cada um com as suas verdades, cada um com as suas meias verdades, e ainda tem os charlatões, né, que também fazem parte desse processo. E a vida nessa dimensão terrena, nessa dimensão física, na terceira dimensão aqui no planeta Terra, é um desafio muito grande.
muitas pessoas, inclusive, acabam por desistir desta jornada, colocando um fim, se ejetando desta vida, desta dimensão. Porque, de fato, a vida por aqui é um grande desafio. E muitos outros estão à espera de um milagre. Por isso eu dei o título do vídeo, Transição Planetária à Espera de um Milagre. Então as pessoas começam a ouvir muitas coisas e no desespero, nesse desafio que às vezes muitas pessoas passam por situações bastante desconfortáveis, bastante desafiadoras, ficam nessa esperança, à procura de um milagre, à espera de um milagre. E muitos desses acabam por se perder, porque começam a acreditar em tudo que houve, né? E a transição planetária não é nada novo, isso é desde o início dos tempos, desde quando tudo começou, né? A existência está nesse processo, nesse fluxo, nessa transição, até porque, como eu disse, para mim nada ainda está terminado, tudo ainda está em construção. E qual o problema disso? O problema é que já passamos por tantas situações desconfortáveis, atrasamos e muito a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual, justamente por ficar acreditando em conversas dos outros, por ficar se preocupando com aquilo que está fora de nós. Tudo que devemos fazer é naquilo que depende de nós. Devemos focar a nossa energia em nós mesmos, porque se o mundo acabar hoje, se acontecer uma terceira guerra, se acontecer uma explosão no planeta, se acontecer essa transição do dia para a noite, como alguns pensam e falam por aí, ou qualquer coisa que acontecer, não interessa. O que interessa de fato é a nossa transição, a nossa evolução como indivíduo, como seres espirituais, seres humanos, tá? Isso é um trabalho constante, diário, né, que temos que fazer em nós mesmos e esquecer as coisas que estão fora de nós, né? Porque isso não depende de nós. O que depende de nós é esse trabalho interno, esse trabalho espiritual no despertar da consciência, porque aí se a Terra ascender, conforme é dito na transição planetária, nas pessoas que falam dessa transição, nós estamos preparados. E se a Terra não ascender para a quinta dimensão, nós ascendemos sozinhos, porque isso aqui é uma ponte, né? Nós não vamos ficar aqui na Terra para a eternidade. Aliás, nós precisamos ascender o quanto antes para que não seja necessário voltar aqui nessa vida tão desafiadora, o quais muitos, como eu disse, já desistiram da vida e muitos ficam enlouquecidos só de pensar na possibilidade de voltar aqui numa possível reencarnação. Então, como eu disse, o foco principal tem que ser na nossa transição, na nossa ascensão como indivíduo, como ser, como espírito. Porque esse negócio de dimensão, isso é um estado de espírito, né? A frequência vibracional nada mais é do que um estado de espírito. Se conseguirmos ascender, né, passar por nossa transição individual e ascender para uma quinta dimensão, por exemplo, podemos estar vivendo aqui no planeta Terra e não sofreremos as consequências, porque teremos um entendimento diferente, uma visão diferente, e não identificaremos mais com esse mundo denso, com essa vida desafiadora, dessa frequência mais densa, porque estamos vibrando num estado de consciência mais sutil, mais elevado. Vocês lembram daquela frase que já foi dita? Se vossos olhos estiverem luz, todo o vosso corpo receberá luz, né? Então, se em vossos olhos estiverem luz, se os vossos olhos forem capazes de ver a luz, de ver a beleza, de ver a sutileza, todo o nosso ser, todo o nosso mundo será luz, será sutil. Então, que estamos passando por uma transição planetária, isso é óbvio, isso é fato, né?
Desde sempre estamos passando por isso. Agora, o que acontece? De fato, nos últimos tempos, as coisas ficaram mais aceleradas. Os dias já não têm mais 24 horas. Os dias têm 16, 18 horas, mas não 24 como era antes. Se você prestar atenção direitinho, você vai perceber que o dia passa e muitas das vezes você nem vê. É tão rápido assim. A semana, o mês, o ano, né? É Réveillon, quando pensa que não, já é ano novo de novo, já é Réveillon de novo, e tudo está passando muito rápido, de forma acelerada, né? Isso também é outro fato que qualquer um pode constatar. Inclusive, um inscrito do canal me perguntou sobre a transição planetária e se estamos indo junto com a Terra para a quinta dimensão. Sim, estamos indo junto, estamos todos indo junto, mas nem todos conseguirão alcançar a quinta dimensão, que é uma dimensão mais sutil. Infelizmente, a maioria ainda está muito apegada à matéria, está muito preso nessa dimensão inferior, nessa dimensão terrena, nessa dimensão física, né? Se você observar um pouquinho, você vai ver que tem pessoas que parecem gostar de viver nessa dimensão. E aí, se você me pergunta, mas como assim eles estão indo junto? Estão indo junto porque consciente ou inconscientemente estão a evoluir. Só que para esses essa evolução é muito lenta, né? É muito lenta. Então a maioria destes não vão alcançar essa quinta dimensão. Enquanto outros que estão fazendo o dever de casa, que estão trabalhando em seu laboratório interior, em vosso templo sagrado, estão dando saltos quânticos rumo à quinta dimensão, rumo à ascensão espiritual, rumo a essa transição planetária e individual. E só chegarão lá de fato esses que fizerem os seus trabalhos, né, que despertarem de fato, que entenderem de fato o que é a vida, quem somos nós, o que estamos a fazer aqui, de onde viemos, para onde estamos a ir, entender que somos um e o mesmo. A partir do momento que eu ferir outro indivíduo, eu não estou ferindo o outro, eu estou a ferir a mim mesmo, e eu também terei consequências disso. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal falando disso, de que somos um e o mesmo. Eu até comparei a humanidade como uma teia de aranha. E assim como a teia de aranha, que cada fio daquele tecido é importante para toda a teia, assim somos nós nessa malha da vida, no tecido da vida, né? O mundo está do jeito que está porque aqueles que chamamos de outros, muitos destes, estão a passar por desafios, estão a enfrentar desequilíbrios, estão a entrar em conflito com a existência e com a vida, e isso acaba por desequilibrar, por destabilizar todos os demais, porque somos um e o mesmo. Enquanto não entendermos isso, não será possível acessar a quinta dimensão ou transcender para dimensões superiores, dimensões mais sutis, né? Porque enquanto estivermos a pensar que o outro, que aquele, que estão separados uns dos outros, eu ainda não entendi, não compreendi nada da vida se eu pensar, agir e viver desta forma. Então é só a partir do momento que eu começo a compreender e a viver em união como irmãos de fato, em harmonia e em sintonia com o todo, com toda a existência, aí então eu estou começando a entender o que de fato é a vida, o que de fato é a existência e o que estamos a fazer aqui, para onde devemos ir. E através desta visão, desta compreensão, deste entendimento, ao invés de eu viver como a maioria estão a viver nesse mundo de competição, eu começo agora a viver de forma a cooperação, a cooperar e não mais a competir.
E algumas pessoas falam, mas o que adianta eu ficar cooperando, o que adianta eu fazer o bem se os outros estão todos fazendo coisa errada, que está todo mundo, ninguém está preocupado com isso. Não interessa o outro neste caso. A salvação é individual, tá? Vamos usar esse termo salvação, tá? Então você não está fazendo para o outro, você está fazendo para si mesmo e de alguma forma você está cooperando com toda a existência, né? Porque a luz, ela não ilumina a si mesmo, ela ilumina todo o seu redor, né? Então, quando estamos a ser solidário, a fazer o bem, a trazer luz para esse mundo, não estamos a iluminar a nós mesmos, estamos a iluminar todo ao nosso redor e assim cooperando para que todos possam conhecer a luz, acender a vossa centelha divina e transcender essa dimensão física de terceira dimensão e ir para a quarta, quinta, sexta, né? Até voltar à morada do Pai e Mãe Celestial, a fonte absoluta, suprema e primordial, onde fundiremos com a mesma e tornaremos de fato um e o mesmo. Porque até então, com essa consciência limitada em 5 sentidos, estamos pensando que estamos separados, né? A maioria de nós pensa estar separado do divino, do eterno, do sagrado, do absoluto. Isso não é verdade. Nada pode nos separar a não ser a nossa mente. Nada pode nos afastar da fonte absoluta, suprema e primordial, a não ser a nossa ignorância. Então a transição planetária ela é um fato. Muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas já aconteciam. A diferença é que hoje a gente tem informação. Hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um smartphone e está aí filmando e passando essas imagens, essas informações adiante. E também tem muito fake news, notícias falsas. E aqueles que estão preocupados com as coisas lá fora acabam por serem atingidos por essas notícias falsas e muitas das vezes entrando em desequilíbrio, tá? Então muito cuidado com essas coisas. E essa transição planetária não será da noite para o dia, como muitas pessoas estão a dizer. Muitas coisas estão sendo aceleradas, sim, e muita coisa aconteceu. Mas precisa acontecer muita coisa ainda para que possa, de fato, impulsionar a humanidade para transcender junto com o planeta Terra, para ascender para a quinta dimensão ou para dimensões superiores. Então basta vocês olhar ao vosso redor e observar este mundo em que vivemos. Procure constatar por si mesmo, cuidado com as informações que vêm de fora, cuidado com aquilo que está fora, foque no vosso processo, na vossa transição, né? Eu dei tantos exemplos aqui da lagarta, por exemplo, né? Na mutação da lagarta que transforma em borboleta, né? Ela passa por essa transição. Então, que foquemos em nosso processo e esquecemos o que está fora, porque o que importa de fato é o nosso processo. Se a Terra ascender para a quinta dimensão e nós não estivermos preparados, o que vai acontecer? Iremos ficar para trás, né? Então, não interessa se a Terra vai ascender ou não, o que interessa de fato é o nosso processo, porque se a Terra ascender ou não, nós ascendendo, não importa se a Terra ascendeu ou não, porque de fato é isso que importa, é a nossa ascensão, a ascensão do ser humano, alcançando a conexão, a fusão com a fonte absoluta, com o espírito, com o nosso ser real, porque estamos aqui nessa dimensão meio que perdidos, nos identificamos muito com esse mundo físico, com esse mundo da matéria, né? E muitos de nós estamos perdidos nesse mundo de ilusão. Então que cada um foque em seu processo, né?
nessa transição individual e que sim, se puder ajudar, estender a mão para o vosso semelhante, que assim seja, que assim se faça, pois assim é justo e perfeito, tá? Mas não se preocupe tanto com aquilo que está lá fora, preocupe com o vosso mundo interior, com o microcosmos que é cada um de nós. Então, atenha-se em vosso processo e cuidado com os fake news, cuidado com as notícias falsas. Nós nos perdemos muito nesse mundo, perdemos nosso tempo. Quantos de nossos antepassados, quantos ancestrais da nossa árvore geológica, né, que passaram por essa vida e foi uma vivência em vão, porque não transcenderam, ficaram estagnados, perdidos, presos em crenças limitantes, presos em informações de outros, presos em ideias que alguém apresentou, né? E que às vezes essas ideias não eram algo realmente real, verdadeiro. Então, que a nossa experiência nessa dimensão seja uma experiência proveitosa, que possamos aproveitar de fato essa dádiva, né? Porque isso aqui é uma grande oportunidade de fato transcendermos, né? Passarmos por esse processo de transição e assim estaremos a nos ajudar e ajudar inclusive os nossos ancestrais que não conseguiram aproveitar essa experiência aqui nessa dimensão e meio que perderam essa oportunidade de transcender. Muitos deles passaram aqui e não conseguiram absorver nada, não conseguiram compreender nada, porque ficou preso justamente nessas ideias as quais foram apresentadas a eles. Então, por isso eu falo tanto do despertar da consciência, o despertar do vosso mestre interior, para que você procure constatar por si mesmo, através da vossa intuição, através da energia que é emanada e que você pode, através da vossa sensibilidade, da vossa percepção, constatar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Precisamos despertar os nossos dons espirituais, vou chamar assim, para que não fiquemos presos, limitados nos nossos 5 sentidos, audição, visão, tato e por aí vai, né? Então precisamos despertar esses outros dons espirituais, esses outros recursos, para que possamos usar isso a nosso favor e através destas ferramentas darmos saltos quânticos rumo à nossa evolução, rumo a essa transição e ascender cada vez mais e mais. Eu já disse aqui várias vezes uma frase de Carl Gustav Jung, né? Jung dizia o seguinte: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda, quem olha para dentro desperta. Então não fique preocupado com o que está fora, atenha-se ao vosso mundo interno, ao vosso mundo interior, tá joia, pessoal? Porque senão, como outros, iremos também nos perder no meio desse mar de informações, as quais a maioria são informações desencontradas, são informações falsas, são informações muitas das vezes para nos manter aprisionado no mundo da matéria, na terceira dimensões, em dimensões inferiores. Então há muito a ser dito sobre esse tema, mas por hora eu vou ficando por aqui. Se você entrou em sintonia com esse conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, para que outras pessoas que, como você e eu, que está em busca de conhecimento, possam acessar esse conteúdo e, quem sabe, de alguma forma, agregar valores em vossas vidas e também dar salto quântico
dar saltos quânticos nessa transição individual, nessa ascensão espiritual, no despertar da consciência. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.